Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do nosso Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham neste canal, para que possamos sintonizar os nossos sentimentos e pensamentos nesses momentos em que fazíamos, tradicionalmente, presencialmente, nossas reuniões públicas, ou em qualquer outro momento que a tecnologia nos permite assistir esse nosso estudo da noite de hoje. Vamos iniciar, como nosso costume, tradição, com a frase do nosso querido Chico Xavier. A frase de hoje é bem curtinha, mas que, em poucas palavras, traz muito conteúdo. De tudo o que semeares, efetivamente colherás. É a frase que nos foi reservada para a noite de hoje. A leitura inicial é de uma obra de André Luiz, psicografia do Valdo Vieira, é do livro Conduta Espírita, a lição de número 18, perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-se quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se a ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei do coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundos de uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita é informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Está em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Bem, meus queridos irmãos, agora já mais sintonizados e apaziguados, com esse ambiente preparado para esse momento em que estamos realizando esse estudo, que iremos assisti-lo,
queríamos agradecer por essa oportunidade e, desde já, solicitar o apoio da espiritualidade amiga, nos intuindo no cumprimento dessa tarefa, mais uma vez, para que ela possa se realizar, cumprindo os seus objetivos da melhor maneira possível. Fique conosco, Mestre Jesus, use sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos e irmãs, o tema de estudo que eu trago para hoje como proposta não é um tema específico do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, nem de outra obra do Pentateuco kardeciano. Na verdade, eu gostaria hoje de fazer uma breve e singela apreciação e apresentação de um conjunto de obras que chegaram até nós através da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Vieira. São obras do nosso querido irmão André Luiz. Quantas das obras, das 412 obras psicografadas do Chico, são de André Luiz? Além disso, André Luiz participou, trabalhando em algumas obras psicografadas pelo Chico, que são de diversos espíritos, algumas divididas com Emmanuel, mas eu gostaria de trazer hoje como foco um conjunto de 13 obras que compõem uma série conhecida como A Vida no Mundo Espiritual. O objetivo, sendo bastante transparente com vocês, é valorizar o estudo dessas obras. Por que estudá-las? Eu posso até ler esse conjunto como um relato de histórias interessantes, e elas realmente são. Eu posso ler várias delas, quase a totalidade, como se eu estivesse lendo um romance. Mas eu posso também, através delas, extrair benefícios muito maiores. Olhando de uma maneira bem genérica, o que podemos aprender nessas obras? Como é a vida no mundo espiritual? O quanto a interação entre encarnados e desencarnados é intensa, ininterrupta? Eu posso consolidar a minha visão de como funciona a lei de causa e efeito, saber um pouco mais sobre os processos do planejamento reencarnatório, a gente escuta ouvir tanto sobre isso. Posso ser estimulado à compaixão, acompanhando diversas situações de sofrimento de nossas irmãs e irmãos desencarnados. Posso ter um olhar mais amplo sobre a atuação da misericórdia do Pai na vida de todos, nos dois planos da vida. Saber como acréscimo de conceitos, de práticas em relação à mediunidade, a própria dinâmica das reuniões mediúnicas. Lendo esse conjunto de obras do nosso irmão André Luiz e estudando, refletindo sobre esse conteúdo, eu vou poder perceber, né, o quanto da minha conduta, do meu comportamento enquanto aqui encarnado, terá impacto na situação que eu encontrarei no retorno ao mundo espiritual. Serão apresentadas diversas situações que ocorrem nas regiões de sofrimento, no umbral. É importante aprendermos um pouco mais sobre as regiões umbralinas, porque tem espírita que só de ouvir essa palavra umbral ele estremece um pouco. O conhecimento mais detalhado
da existência das cidades do mundo espiritual, as colônias, os hospitais, as estações de socorro, as universidades. Iremos ter a oportunidade de compartilhar diversos momentos de prece realizadas por espíritos que estão em condições de evolução e de entendimento dos objetivos da vida e da relação com Deus, muito maior do que nós, estão lá nessas obras. Estaremos imersos naquele ambiente, através do pensamento, compartilhando essas preces. Sobre o nosso processo de evolução espiritual, a importância de servir, de trabalhar, sobre as relações afetivas, seja aqui enquanto encarnados ou enquanto desencarnados, ou naquela mistura entre encarnados e desencarnados. Saberemos mais sobre o amor universal. E, na verdade, aprenderemos também muito mais sobre nós mesmos, pois essas obras são uma excelente ferramenta de apoio para o nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima. Vamos começar falando de Nosso Lar, que, sem dúvida, é a obra mais conhecida de André Luiz. É uma das obras psicografadas mais conhecidas de uma maneira geral. E ficou conhecida até para além do movimento espírita por causa daquele filme excelente realizado em 2010. Quando da publicação pela FEB, em 1944, do Nosso Lar, ela teve um grande impacto até entre os estudiosos da doutrina espírita, até uma certa resistência por parte de alguns. Aquela descrição tão detalhada da vida numa colônia espiritual, com tamanho grau de similaridade com a vida daqui, realmente é muito impactante. Muitas pessoas têm o primeiro contato com informações sobre o mundo espiritual através da leitura de Nosso Lar, sem sequer ter lido nenhuma obra codificada por Kardec, e estão sem acesso, na verdade, a conceitos doutrinários. E a partir da leitura de Nosso Lar, acessam a uma certa curiosidade que fica despertada, e daí partem em busca de um conhecimento melhor do Espiritismo. Outras nem tanto. Eu, sinceramente, já perdi a conta de quantos exemplares de Nosso Lar eu já tive em mãos e que eu emprestei. Alguns retornaram às minhas mãos. Outros seguiram na sua missão de esclarecimento, que um empresta para um, aí o outro pede, e ele segue o seu caminho. E eu me lembro de um caso muito específico que foi marcante para mim, que eu emprestei para uma pessoa e depois perguntei para ela, e aí, você acabou de ler, gostou? Ela me respondeu, olha, eu estranhei um pouco, mas continuei lendo. Mas quando apareceu um tal de aeróbus, eu desisti. Foi demais para mim. Mas por que tamanho choque? Tamanha dificuldade de aceitação da realidade, da continuidade da vida, nessas condições que são apresentadas, as condições reais. É algo que a gente precisa refletir. A trajetória do André, desde o seu sofrimento no umbral, a questão do suicídio indireto, seu resgate, a chegada à colônia, a sua recuperação, a amizade com Lísias, o reencontro marcante com a sua mãe, a reavaliação que André fez sobre o seu comportamento enquanto encarnado, à medida que despertava para a sua nova condição,
e os esclarecimentos que recebia, a sua reação ao voltar para casa após muita insistência, que foi evitado dentro do possível, e ele encontra a sua viúva casada novamente, como ele reage? E ele querendo trabalhar como médico, assim que recuperou uma condição de trabalho, e entender que era necessário começar varrendo o chão da enfermaria. O que nós podemos aprender com a luta do governador de nosso lar para implantar uma alimentação compatível com a condição espiritual dos seus habitantes? Quanta confusão, quanta resistência, quanto movimento. Mas a principal questão tratada sobre o alimento que aprendemos em nosso lar é sobre o alimento espiritual, o alimento da alma, que é o amor. É em nosso lar que nós somos apresentados ao bônus hora. E ficamos muitas vezes aqui, em nossas atividades no bem, pensando em quantos bônus horas eu estarei acumulando. Será que eu vou recebê-los ao chegar no mundo espiritual? Será que eu estou fazendo tipo uma poupança ou um investimento? Na verdade, essas obras dizem muito sobre nós mesmos. E os mensageiros, que relata a segunda viagem de André à crosta terrestre, onde ele busca começar a colocar seu amor em movimento, auxiliando o próximo, ainda como aprendiz nessas tarefas socorristas. Qual médium não se recorda do relato sobre a preparação de nossos companheiros lá no centro de mensageiros, em nosso lar, para retornarem à Terra e, como médiuns, exemplificarem o Evangelho? E os relatos inúmeros daqueles que fracassaram nessa sua missão, seja pela vaidade, pelo medo, pela ambição, pelo egoísmo e até pela descrença da sua própria capacidade de desempenhar a tarefa. E tudo que acompanhamos ocorrendo no posto de socorro de Campo da Paz. Quantas histórias de socorro, de atendimento, inclusive de relatos dos trabalhadores daquele ponto de socorro, de suas dificuldades íntimas, do quanto aquela tarefa do bem que se engajavam naquele momento era importante para eles. E os relatos do impacto na espiritualidade, no ambiente do mundo espiritual, ocasionado pela Segunda Grande Guerra, que acontecia aqui, no plano carnal. Os mecanismos de defesa, a abnegação e o comprometimento do administrador do posto de socorro, o Alfredo. Qualquer estudo sobre a prece deveria incluir o capítulo 24 dessa obra. A prece de Ismália é absolutamente inesquecível. E o que dizer da surpresa ao me deparar pela primeira vez com o relato do lar de Dona Isabel, que naquela simplicidade de ambiente existia, na realidade, uma oficina de nosso lar aqui na Terra. Toda a participação da espiritualidade no culto do Evangelho no lar está ali presenciada, para que possamos observar. E a importância que aquele culto do lar tem para aquela família e para o ambiente próximo àquele lar. Dona Isabel, suas filhas, plenamente sintonizadas com ela, e o filhinho presente naquela família, sendo apoiado no processo de crescimento espiritual por elas,
Ele que vinha de um ambiente de maior atraso. Missionários da Luz, onde temos a descrição detalhada de diversos processos intercessórios de benfeitores espirituais para encarnados e desencarnados, acompanhando o processo de reencarnação, desde o planejamento até o momento de ligação com o corpo físico, e depois do momento de ligação, todo o amparo de observação naqueles primeiros momentos. Lembra o departamento de planejamento das reencarnações? Aqueles mapas genéticos, o acompanhamento e apoio à gestante durante a sua gravidez pelos amigos da espiritualidade. Ter a chance de estudar tudo o que envolve a reencarnação de Segismundo, o papel de Adelino e Raquel, a resistência em aceitar aquele pai. É uma oportunidade que nenhum estudioso da doutrina espírita pode desperdiçar. O capítulo 13 de Missionários da Luz, se eu tivesse que indicar a alguém uma orientação, um estudo sobre educação sexual, sob o olhar da doutrina espírita, indicaria, sem dúvida, esse capítulo. Em relação à mediunidade, diversos aspectos de psicografia, psicofonia e materialização são acompanhados por André Luiz. E ao acompanhar essas reuniões mediúnicas, André observa detalhadamente os impactos no corpo físico do médium durante a tarefa. E aí percebemos de forma mais enfática a necessidade do preparo devido para participar dessas reuniões e o impacto negativo dos excessos que cometemos. A própria questão do pensamento, de manter a atenção e a concentração na tarefa que está sendo executada. Tudo isso é observado. O capítulo sobre o desenvolvimento mediúnico, o relato sobre vampirismo espiritual e os mecanismos de proteção. Quando citam as palestras no mundo espiritual, falando sobre psiquismo e mediunidade, nas quais comparecem companheiros encarnados em desdobramento pelo sono. E é claro que se existem essas palestras com a assistência e a presença de encarnados durante o desdobramento, com esse tema, certamente acontecem sob uma diversidade enorme de temas, que são não apenas do nosso interesse, mas da nossa necessidade de fortalecimento para o cumprimento de nossas tarefas aqui. Capítulo sobre obsessão, outro sobre passes, o conceito do espírito completista, tão raro, aquele que encarna e completa 100% tudo que estava programado para ele. É muito conteúdo, meus queridos amigos e amigas. Obreiros da Vida Eterna, 4º livro da série. André participando, ainda como aprendiz, da equipe do instrutor Jerônimo. Acompanha nesta obra processos de desencarnação. O olhar mais próximo do desligamento do corpo espiritual, perispiritual do corpo físico, o rompimento do cordão fluídico, o fio prateado, todos os momentos que se aproximam desses processos de desencarne, da preparação do espírito para desencarnar, o apoio das equipes socorristas acompanhando antecipadamente, conhecendo muito bem cada caso, cada situação, para atuar da melhor maneira possível nessa tarefa de apoio. O resgate de Domênico, as dificuldades que foram superadas pela mediunidade de Luciana e a participação decisiva de Padre Hipólito, mostrando para nós essa questão
de que Domênico só ouviu o padre Hipólito porque ele era padre. O quanto essa, não apenas a sintonia, mas o reconhecimento daquilo que o espírito entende que tem uma proximidade ou às vezes até um valor para ouvi-lo. Relata dificuldades do desencarnado em se adaptar à nova realidade, às saudades do lar anterior e da família. A história do irmão Gotuso, trabalhador, sim, já desencarnado, que trabalhou como encarnado, ajudando o próximo, mas que numa particularidade da sua relação íntima não aplicou para si mesmo alguns ensinamentos de comportamento que prescrevia aos outros. E isso gerou para ele dificuldades mais adiante. A casa transitória de Fabiano, que para nós, de maneira surpreendente, mudava de lugar conforme o cenário e a necessidade. O fogo purificador, como foi impressionante ler sobre ele na primeira vez, ainda um pouco na segunda vez, até que passamos a entender melhor a utilidade benéfica daquela ação. Casa transitória de Fabiano, onde se prepara a reencarnação de habitantes de uma região denominada Abismo, nas regiões umbralinas. Irmã Zenóbia, o quanto ela era demandada em tarefas as mais diversas no seu papel de dirigente daquela casa. A percepção de que nem todos se encontram em condições, em determinado momento, de serem socorridos, que isso não é falta de caridade. E ainda a situação de outros que clamam por ajuda, mas, em verdade, preferem manter-se na condição em que se encontram. No mundo maior, os estudos dos processos da loucura, intricados e surpreendentes, muitas vezes, o quanto trabalham diversos companheiros da espiritualidade no esforço de evitar que determinados processos se estabeleçam, quer em sua gravidade, quer em sua plenitude. Passamos por temas nessa obra: a mente, o cérebro, alienação mental, esquizofrenia, desequilíbrios do sexo, psicoses afetivas, angústia e desespero, mediunidade torturada. O instrutor Calderaro apresentando o cérebro humano em 3 compartimentos distintos, 3 andares, e associando cada um deles aos nossos mecanismos de impulsos automáticos, aqueles das conquistas atuais, e o terceiro, das nossas associações superiores. É de uma lógica e de uma beleza maravilhosa. O drama de Cândida, prestes a desencarnar, a sua filha Julieta, e as necessidades de decisão dela, Julieta, e de Paulino, exemplificam as situações de assumirmos aqui compromissos, responsabilidades que impactam na sequência de nossas vidas e de outros, até daqueles que estão partindo para o mundo espiritual, para que eles possam ir em paz. E também a providencial intercessão de Cipriana, para que a decisão adequada fosse tomada. O marcante reencontro de André Luiz com o espírito que tinha sido seu avô, Cláudio, desencarnado, sofrendo a ilusão e a loucura do apego aos bens materiais, ao ouro, mesmo após anos no mundo espiritual. E a misericórdia do Pai aproximando dele o neto, o único que, na visão do Cláudio, poderia verdadeiramente auxiliá-lo, pois havia sido o foco de sua afeição na terra. E a consciência de André, despertando para a necessária gratidão por seu avô ter viabilizado os seus estudos, que proporcionaram a ele a oportunidade de ser médico.
Trata também esse capítulo de situações diversas de alcoolismo, aborto voluntário, encarnação em corpos com extremas limitações, restrições de interação, comprometimento físico e mental. Libertação. Por que existem zonas purgatoriais? Por que há o umbral? E os espíritos que estão lá? Qual a razão de permanecerem ali? Há cidades como colônias espirituais, nosso lar, mas voltadas, dedicadas a promover o mal e prejudicar aos irmãos e irmãs dos dois planos da vida? Sim, elas existem. Mas como é que Deus permite isso? Há nesses locais algo similar a tribunais de julgamento que definem as condições de sequência da jornada de alguns? Se existe, quem julga? Como? Baseados em quê? Quem lhes dá esse direito? Todas essas questões encontrarão respostas nessa obra. Acompanhando André e Eloy, orientados por Gúbio, em uma missão para resgatar Margarida, que é vítima de um processo obsessivo e que havia sido filha de Gúbio, e a proposta de encaminhamento do espírito Gregório, que comanda a muitos, focado no mal, a mudar o rumo de sua trajetória, teremos esses esclarecimentos. Missão esta realizada sob orientação, recomendação e intercessão do espírito Matilde. O que nós sentimos quando, num certo momento nessa obra, o orientador fala de nossa pequenez e compara a Terra a uma laranja perante o Himalaia? Aceitamos com humildade ou com uma certa indignação velada? E todo o ambiente descrito por André, daquela cidade, onde eles encontram o templo e a moradia de Gregório, as condições dos moradores, o que os move, aquele ambiente, e as operações seletivas, verdadeiros espetáculos de julgamento, com plateia e tudo, em pátios cheios de referências religiosas e da Roma antiga. A força impactante do simbolismo em nossa mente e a influenciação hipnótica daqueles magistrados. O quanto os desencarnados interagem com os encarnados durante o sono físico, combinando ações, o cumprimento de acordos, para quando os encarnados retornam aos seus momentos de vigília. Processos obsessivos são estudados nessa obra, e os mecanismos de libertação também. A influenciação de espíritos desencarnados inferiores, atuando para manipular comunicações mediúnicas, atrapalhar essas tarefas. Mas o que é mais impactante, na verdade, nessa obra é a força imprescindível e irresistível do amor sincero e verdadeiro na conversão de espíritos endurecidos e equivocados, que é provado de forma incontestável no reencontro de Gregório com a sua mãe abnegada, Matilde. A sétima obra da série é Entre a Terra e o Céu, o poder da prece. Pedi e obtereis. Mas o que pedes? Tens consciência das responsabilidades que assumes ao pedir algo? Considerou qual será a vossa parte a ser feita para viabilizar a concretização do que pedes? Tem certeza que o seu pedido, seja em benefício próprio ou até de outro, não estaria prejudicando a quem quer que seja? Caso eu direcione minha prece, apesar de sincera, para alguém que não esteja em condições de me socorrer, eu não serei atendido? Outro poderia assumir essa tarefa, caso ela fosse justa? Clarencio, o orientador que acompanha André neste livro, nos ensina muito sobre essa temática ao longo de páginas sublimes. Em um belo momento, eles mostram a vida noturna numa praia,
movimento de encarnados e desencarnados ali. Verdadeiros tratamentos são realizados naquela região litorânea, ao ar livre, fazendo uso de elementos que a natureza provê. O processo obsessivo entre Zumira e Odila, o amor egoísta por Amaro, o ciúme de um lado e o sentimento de culpa do outro, abrindo as brechas para que o vínculo obsessivo se estabelecesse. O culto no lar de Antonina, as elucidações que seus comentários dão para seus filhos, o quanto eles são relevantes e importantes, e como acréscimo ilustra a presença de um desencarnado, ouvindo atentamente também aqueles ensinamentos. Plandina, no capítulo 10, traça comentários valiosos sobre os espíritos desencarnados ainda crianças. E fala da administração do Lar da Bênção, onde vivem 2.000 crianças em lares, sendo alfabetizadas e preparadas para uma próxima reencarnação. Essa obra estuda também a tentativa de reconciliação entre encarnados, libertos pelo sono. Lembra-se do reconcilia-se enquanto estás a caminho? Não há por que adiar. Dá até para buscar a reconciliação dormindo. Não temos mais desculpas. E que lições podemos tirar quando, numa volta no tempo, nos mostram as relações e encarnação anterior de Amaro, Zumira, Antonina e Mário Silvio e Leonardo Pires? É a lei de causa e efeito aproximando adversários numa encarnação para a reconciliação. Mostra os efeitos terríveis do ódio, do desejo de vingança e a urgência de nos aplicarmos no exercício do perdão. Consideraremos, ao ler isso, que as nossas dificuldades de relação atuais podem ter tido origens em encarnações anteriores, e o que nos cabe é superá-las neste momento com a prática do amor ao próximo. E só para citar mais um tema, incluindo nesse capítulo, nesse livro, capítulo 38, Casamento Feliz. Traí apenas uma frase de Amaro para nossa reflexão posterior. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. A 8ª obra é nos domínios da mediunidade. Como o título sugere, trata-se de um estudo sobre mediunidade. Mas com que objetivo? O objetivo é ampliar a nossa visão, deixando clara toda a extensão do intercâmbio entre o mundo espiritual e o corporal em nossas ações. Trabalha fundamentalmente os 3 aspectos da manifestação mediúnica: técnico, moral e assistencial, e aprofunda aspectos científicos da mediunidade. Isso é feito para nós quando acompanhamos o instrutor Aulus. André e Hilário saem de nosso lar para a crosta, a fim de acompanhar reuniões mediúnicas domiciliares e em instituições espíritas. Lembrando que, nesta época, reuniões mediúnicas domiciliares eram mais comuns do que atualmente. Só resumindo rapidamente, porque o nosso tempo é muito pequeno, eu vou sinalizar alguns itens que são abordados nos domínios da mediunidade. Assimilação de correntes mentais entre encarnados e desencarnados, psicofonia, possessão na visão adequada do termo, nada a ver com aqueles filmes de exorcismo, desdobramento, clarevidência e clareaudiência, receituário mediúnico, o poder da prece, fascinação, psicometria, limitação das forças curativas, obsessão telepática entre encarnados e muito mais. Se você já estudou o Livro dos Médiuns e gostaria de aprofundar, complementar,
sedimentar seus conhecimentos sobre a mediunidade, vai encontrar aí certamente um excelente material. Ação e reação. Hilário e André Luiz, eles permanecem durante 3 anos na Mansão da Paz, que é uma instituição, é uma escola de reajuste que se encontra-se muito bem protegida, mas que fica nas regiões purgatoriais. De lá, da Mansão da Paz, o André Luiz e o Hilário, acompanhados do instrutor Druso ou pelo auxiliar Silas, vão várias vezes à crosta em expedições de apoio e socorro. O foco principal dessa obra é o estudo da lei de causa e efeito. O André, no início da obra, está ansioso para saber mais sobre esse negócio do karma. É muito instigante o relato dos obsessores, em certo momento desse livro, se gabando da sua condição de atuação efetiva e com sucesso, por terem sido alunos das escolas de vingadores existentes no plano espiritual. Que surpresa que há nisso? Nenhuma. Se os que se propõem a trabalhar pela evolução se preparam, estudam, buscam capacitar-se para melhor atuar, por que seria diferente para os nossos irmãos e irmãs que têm por objetivo deter temporariamente a marcha do progresso? O que é mais interessante mesmo, durante esse relato, é a descrição de no que eles se baseiam para ter sucesso na sua atuação de prejuízo dos outros. Eles trabalham em cima da identificação do tema básico e o desejo central do encarnado. Em relação às minhas imperfeições, minhas dificuldades, qual será o meu tema básico? Qual será o meu desejo central? Identificar isso, estar atento a isso e trabalhar isso, seja no exercício de contenção, no exercício de reeducação de nós mesmos, é imprescindível. Não apenas para dificultar a ação desses irmãos e irmãs que querem nos prejudicar, mas sim porque isso é essencial no nosso processo evolutivo. E a chegada na Mansão da Paz de espíritos recém-desencarnados, identificados pelo próprio André como verdadeiras almas enfermiças. Isso ativa a nossa compaixão por esses companheiros de jornada e também a gratidão por esses servidores do bem. É uma obra de impacto extremamente consolador, pois mostra a atuação da luz no ambiente das sombras. O socorro, o resgate realizado com muita dificuldade e cuidado nas regiões pantanosas, daqueles que já se encontram em condições mínimas de serem encaminhados para a mansão, mexe muito com a gente. É inevitável. Mas precisamos enxergar que onde há a dor, há também o amor, atuando dentro das condições possíveis. E sempre será a presença ali da bondade de Deus. E quando Silas, ao expor a sua própria história, o que colheu, resultado daquilo que plantou, com os seus equívocos, e o caminho que hoje ele traça para a sua redenção, resultou na sensibilização dos obsessores Leonel e Clarindo. Então, o relato da sua própria experiência, que traz, de alguma maneira, uma conexão com aqueles que atuam ainda em prejuízo do próximo, pode ser, sim, uma ação de despertar desses companheiros. E todo o esclarecimento sobre o funcionamento da lei de causa e efeito é importantíssimo para a gente.
na ajuda do uso do livre-arbítrio, na tomada de nossas decisões, parando para pensar antes de agir, até antes de falar, conseguiremos identificar as consequências naturais da nossa atuação. E aí sim, decidimos de maneira mais apropriada se devemos fazê-lo ou não. Nunca esqueçamos aquele ensinamento que a doutrina já nos traz muito claramente, que a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Evolução em Dois Mundos é um livro à parte nessa coleção. O seu grau de complexidade é evidentemente maior, ele demanda uma dedicação e auxílio de um apoio de material complementar específico, um melhor aproveitamento do estudo. Ele trata, na verdade, da evolução filogenética do ser. Seu conteúdo é essencialmente científico. É física mais biologia. Mas ele busca aproximar essas ciências dos ensinamentos, dos esclarecimentos que a doutrina já nos trouxe. Ele é organizado em duas partes, mas tem uma diversidade incrível. A primeira parte, por exemplo, trata de fluido cósmico, evolução e hereditariedade, evolução e sexo, consciência da alma, simbiose espiritual. E a segunda, de temas como matrimônio e divórcio, aborto criminoso, alimentação dos desencarnados. Realmente é extremamente desafiador, mas, ao mesmo tempo, é estimulante nessa nossa busca, que deve ser incessante de conhecimento e de esclarecimento. Mecanismo da mediunidade é outro estudo essencialmente científico. É também desafiador no sentido da necessidade de apoio de material que baseie esses conceitos científicos envolvidos. Quem sabe recordarmos um pouco o que estudamos lá no tempo da escola. Em mecanismo da mediunidade, estuda-se energia, átomo, onda mental, química nuclear, reflexos condicionados, ideoplastia, animismo, obsessão e muitos outros temas. Alguns capítulos da Gênesis trazem importantes conceitos sobre o olhar da doutrina que apoiam esse estudo. Também é importante material de apoio o Livro dos Médiuns, em determinados capítulos. Sexo e Destino é a penúltima obra desse conjunto. Narra a história real de duas famílias residentes no Rio de Janeiro, os Torres e os Nogueira, encarnados e que jovens e adultos se degladiam, movidos por amor, luxúria, paixão, ódio, vaidade e outras mais paixões, complicando suas existências de uma forma trágica e dolorosa, favorecendo obsessões doentias e avassaladoras. Um amigo meu diria, Ivair, isso parece sinopse de novela das 8. Eu diria que é um valiosíssimo material para estudo e reflexão sobre as nossas relações e o estado atual de nossa sociedade urbana. Se, por um lado, temos o sexo como força criadora divina, base do santuário de um lar como refúgio santificante, temos também ele apresentado de forma que nos percebamos o quanto ele pode ser desvirtuado do seu propósito real, levando a caminhos de perdição, vínculos afetivos e comprometimento dolorosos, abusivos e traumáticos para o espírito. Utilizado de forma equivocada, o sexo pode gerar tragédias que demandarão séculos para que seus efeitos desastrosos sejam sanados. As relações dessas duas famílias, envolvendo inúmeros personagens como Pedro Neves, Enedina, Beatriz, Jorge, Ernesto, Marina, Nemésio, podem nos apresentar situações com as quais nos identifiquemos, seja pessoalmente ou até por situações de nosso conhecimento. Reflitamos sobre elas. Como reagimos intimamente a cada comportamento apresentado.
pode ser muito valioso para nós. E chegamos à última obra, e a vida continua. E os nossos laços de amor e afinidade, construindo ao longo de nossas experiências encarnatórias, se perpetuam? Como ficam? Caminharemos juntos para sempre, tanto lá quanto cá? E quando estivermos aqui encarnados, nos reconheceremos? Em que nível? Como? E no momento que precisarmos nos separar temporariamente, seja através do processo da encarnação ou do desencarne, como ficaremos? Será fácil ou difícil? Por quê? Como trabalhar essa resignação? Através da história de Caio Serpa, Evelina Serpa, Ernesto Fantini, Túlio Mancini, Vera Celina, Elisa, relatada aqui, nós iremos obter material para algumas reflexões extremamente relevantes destas questões. Não se trata, de forma alguma, ter como objetivo satisfazer uma curiosidade ou ler uma história emocionante e interessante, mas do quanto esta obra nos traz como consolidação de nosso conhecimento obtido até agora no estudo da doutrina espírita, sobre a vida, como algo que não cessa nunca. Apenas passamos um certo período, alternado, maior ou menor, entre os dois mundos. E que os amores daqui podem, muitas vezes, compartilhar conosco a vida, em uma colônia espiritual ou até numa mesma morada. Mas isso se a condição de evolução de ambos, o mérito e a melhor experiência para ambos for essa. Há um filme de 2012 muito interessante, baseado justamente nessa obra. Quem não teve chance de assistir, vale muito a pena. Bem, muito resumidamente, e até peço desculpa a vocês, correndo um pouco, esse é o conteúdo desse conjunto de obras, de uma maneira bem ampla. Acompanhar a trajetória de André, a sua evolução ao longo dessas obras, é uma oportunidade de aprendizado muito grande. E aí, alguns irmãos que estudam as obras de André Luiz, algumas vezes perguntam, mas o André vai precisar reencarnar? Bem, acompanhando o estágio de evolução desse nosso companheiro, que nos trouxe tanto ensinamento, tanto esclarecimento, e dentro da lei natural e do processo de evolução, é natural que ele precise reencarnar. Ainda, algumas vezes, certamente será oportunidade de aprendizado valioso para ele, de colocar aqui, nessa condição como encarnado, todo esse aprendizado, toda essa experiência de vivência que ele teve no mundo espiritual, relatado através dessas obras. Para nós, meus queridos irmãos e irmãs, o que fica realmente é essa conscientização de uma oportunidade. Vamos estudar essas obras. Há diversos grupos de estudo sobre elas. Nesse momento, virtuais. O nosso núcleo também tem, na verdade, 2 grupos de estudo relativos a esse conjunto de obras. Mas vocês podem pensar, refletir comigo, mas só essa coleção são 13 livros. Quanto tempo de dedicação será necessário para estudá-las? Certamente alguns anos de dedicação. Dedicação séria e perseverante. Sim. Mas como eu e um grande amigo brincamos um com o outro em relação com o tempo, o que são alguns anos em comparação com a eternidade? Aproveitemos melhor o nosso tempo. Estudo, trabalho, caridade.
As próprias obras de André Luiz nos ensinam isso e nos mostram o peso que terá para nós o desperdício das horas e a ociosidade. Avancemos, queridos, pois o apoio dos valorosos companheiros não nos falta em momento algum. Chegando ao final desse nosso encontro, queremos agradecer muito fervorosamente a esse espírito André Luiz, que traz para nós um conteúdo valiosíssimo, um verdadeiro tesouro de esclarecimento, para acréscimo daquilo que já bebemos na fonte da doutrina espírita, que traz para nós, através desses relatos, uma sensação, um sentimento de proximidade com o mundo espiritual que talvez não tivéssemos tido antes. Agradecemos também a Chico Xavier, a Valdo Vieira, que, através da sua mediunidade, proporcionaram que essas obras chegassem até nós. Agradecendo sempre ao Mestre Jesus, que nos ampare e nos sustente em todas as horas. E ao Pai por seu infinito amor, bondade e misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, e até o nosso próximo estudo. Muita saúde, muita paz. Grande abraço a todos.